Paz e graça para você ligado nessa programação. É com alegria que em nome da Agrade e da Faculdade do Povo começamos mais essa edição do seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites da semana. E o assunto hoje, mais uma vez, é escatologia. Um dos temas prediletos do Vejam Só, porque, entre outras razões, a quantidade de possibilidades dentro da escatologia que geram dúvida e discussão é inesgotável. Então, dentre todos os capítulos da teologia, aqueles que são mais suscetíveis a debates são justamente os da escatologia. Por isso, vira e mexe, a gente está falando disso. A segunda razão é porque a maior parte das sugestões que recebemos pelo nosso site, pelo Twitter, falam de escatologia. E hoje nós vamos conversar sobre o reinado milenar do Senhor Jesus. Segundo aqueles que são chamados de pré-milenistas, o próximo evento na agenda de Deus seria o arrebatamento da igreja, antes ou durante a grande tribulação acontecendo aqui nesse mundo, que termina com a volta do Senhor Jesus para esse mundo, a segunda vinda de Jesus, com os santos que foram arrebatados e ressuscitados e tal, e Jesus volta para esse mundo. Não para inaugurar o estado eterno, como creem alguns irmãos, mas para reinar nesse mundo por 1000 anos antes do chamado fim do mundo e o início do estado eterno. Então, a volta de Jesus estaria associada com uma promessa, né, de que ele se sentaria no trono de Davi, lá em Jerusalém, para reinar durante 1000 anos, e esse tempo é chamado teologicamente de milênio. Pois muito bem, supondo que exista de fato o milênio e que ele aconteça nestes termos, e durante o programa você vai ouvir um especialista que vai mostrar que o milênio não precisa ser necessariamente nesses termos e nem ter um período de 1000 anos, com Jesus reinando fisicamente no trono de Jerusalém. Mas supondo que isso aconteça, que de fato Jesus reine fisicamente a partir de Jerusalém, a pergunta que fica é: como serão as relações entre homens e Deus nesse tempo? Por exemplo, haverá possibilidade de conversões nesse tempo? Não é? Se isso for verdade, isso significa que perdidos, né, gente que sem salvação estaria condenada ao inferno, vão participar desse tempo em que Jesus reinará literalmente aqui na terra. Então essas pessoas deverão se arrepender, se converter a Jesus e aí nascer de novo para serem salvas. É isso que nós queremos saber. Há possibilidade de conversão durante o reinado milenar de Jesus, ou o tempo da graça se encerra na segunda volta de Cristo? Até o fim da grande tribulação, nós sabemos que há possibilidade de salvação, inclusive pelo ministério das duas testemunhas. Mas e quando Jesus voltar? Ainda haverá tempo para conversão? Sim ou não? Se sim, quem é que vai deixar de se converter vendo Jesus concretamente, com seus próprios olhos, reinando e impondo a paz que o mundo jamais conheceu, né? E se não, qual seria o sentido desse reinado milenar do Senhor Jesus? Não seria melhor inaugurar logo o estado eterno e separar salvos e perdidos, como vai acontecer no juízo do grande trono branco? Em outras palavras, como é que vai ser o dia a dia durante o milênio? Está no ar o Vejam Só. Olá! É com grande alegria que estamos começando o programa Vejam Só de hoje. Esse programa é um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, e também da Faculdade do Povo, que é uma faculdade de comunicação aqui de São Paulo e que tem cursos de jornalismo, rádio, televisão, internet e também publicidade e propaganda. Em nome dessas duas instituições de ensino, estamos começando o Vejam Só, discutindo mais uma vez um assunto ligado ao fim do mundo, no caso de hoje o governo milenar de Jesus, o chamado milênio.
para tratar do assunto, nós temos o pastor Arthur Bittencourt. Faz tempo que ele não vem. Esse ano não veio. Não, é verdade. Nem no semestre passado ele não veio. Pastor Arthur Bittencourt, ministro da Igreja Assembleia de Deus de Utinga. Paz e graça, pastor. Tudo bem? Paz, Heber. Muito bom retornar ao programa Vejam Só, num tema intrigante, como sempre, né? A escatologia. E agradeço o convite que foi estendido a gente. E a gente quer aí prestar a nossa contribuição nesse assunto. Onde é que fica a Igreja Assembleia de Deus de Utinga? Nossa igreja fica na rua Laureano 877, no bairro do Camilópolis, no distrito de Utinga, município de Santo André, na região do ABC Paulista. O pastor Arthur Bittencourt é o coordenador e o principal apresentador do programa Exaltando a Palavra, que vai ao ar todos os domingos pela Rádio Musical FM aqui em São Paulo. É 105,7, né? Exatamente. 105,7, das 11 da manhã, agora só até o meio-dia, né? Até o meio-dia, exatamente. Inclusive, quero externar ao senhor de público a minha gratidão. Me lembro que no primeiro domingo desse ano, e vocês reprisaram o programa no segundo domingo desse ano, houve uma referência muito elogiosa da parte do irmão. Amém. E injusta de forma nenhuma ao programa Vejam Só, de forma alguma. E as pessoas que o dirigem. Muito obrigado pela deferência. Eu que agradeço e estamos aguardando a sua presença lá, Heber. Não, o que eu vou fazer lá? Passar vergonha? Debater com a gente, igual você nos aperta aqui, a gente que vai apertar você um pouco lá. Por isso que eu não vou. Do outro, esse aqui que você tem que levar. Reverendo Jair de Almeida Júnior, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá do Jardim da Glória, professor do seminário de sua denominação, o Instituto José Manuel da Conceição, né, o seminário, e figura conhecida dos irmãos aqui, que participa dos debates, muitos deles envolvendo a questão da escatologia também. Seja bem-vindo, reverendo Jair, paz e graça. Paz e graça, muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui, poder contribuir com assuntos de relevância para a igreja, assuntos de muito interesse, sem dúvida. Onde fica a igreja que o senhor pastoreia? Avenida Lacerda Franco, 1474, no Cambuci, lá no alto da Lacerda, paralela ali a Lins de Vasconcelos. Atrás da caixa d'água, né? Exatamente, a referência. Muito bom, muito obrigado pela presença do irmão. E só para adiantar o expediente, o pastor Arthur é um dispensacionalista, ele crê que Jesus volta para reinar 1000 anos lá de Jerusalém e de forma literal. O reverendo Jair de Almeida Júnior é um dos representantes do... eu sei que vocês não gostam desse nome, né? Amilenismo. Milenismo realizado. Milênio realizado, né? Milênio realizante fica melhor, né? Porque ele transcorre durante a história. O pastor Leandro tenta me ensinar isso, mas eu nunca... milênio realizante. Mais conhecido como amilenismo. Isso. Muito bem. Se você não sabe o que é, presta atenção que o professor reverendo Jair já ensina. Antes nós vamos assistir a matéria que hoje foi preparada pelo Eliezer, né? Um irmão querido que está nos ajudando enquanto a Carla está enferma. Vejam só. A visão de João, relatada no Apocalipse, é alvo de muitos debates nos nossos dias. Posições as mais variadas possíveis são defendidas por teólogos ou estudiosos do tema. Um dos assuntos que gera muita polêmica é o reino milenar de Cristo. 3 grupos ganham destaque nessa questão: os amilenistas, os pós-milenistas e os pré-milenistas. Mas antes de falarmos sobre as posições defendidas por cada um dos grupos, vamos ver o que diz o texto da Bíblia Sagrada. No livro de Apocalipse, no capítulo 20, a partir do 1º versículo até o versículo de número 4, diz o seguinte: E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles,
que foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas como será esse reino milenar? Ele já está acontecendo? Ele ainda virá? Perguntas que dividem os estudiosos em grupos distintos. Os amilenistas acreditam que esse reino já está acontecendo. Seriam os nossos dias. Não existiria um tempo por vir. Os crentes já falecidos reinam com Cristo no céu, justificando que os 1000 anos dito no texto bíblico são apenas no sentido figurado. Os pós-milenistas afirmam que o evangelho irá avançar tanto que uma grande parcela da população mundial se tornará cristã. Gradualmente, virá uma era milenar, onde a sociedade viverá dentro de padrões de paz e justiça. Ao fim desse período, Cristo voltará para resgatar o seu povo. Agora, os pré-milenistas dizem que Cristo irá voltar antes do milênio. Depois de um período de grande tribulação e sofrimento, Cristo retornará à terra para estabelecer o reino milenar. Durante esse tempo, Cristo estará fisicamente presente sobre toda a terra, em seu corpo ressurreto, e dominará como rei sobre toda a terra. Os crentes ressuscitados e os que estiverem sobre a terra receberão o corpo glorificado da ressurreição, que nunca morrerá, e nesse corpo viverão sobre a terra e reinarão com Cristo. As diferentes teorias abordam o que irá acontecer com a igreja e os crentes. Mas e aqueles que não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador? Terão eles a oportunidade de se arrependerem dos seus maus caminhos? Poderão eles se converterem? Haverá conversão durante o reino milenar de Cristo? É isso que debate o Vejam Só de hoje. Oh, perfeito! Muito bom! Que matéria boa! Vou pedir para o João providenciar a colocação dessa matéria como um dos vídeos no site vejamsó.com.br, porque esse é um resumo ótimo das 3 posições. Muita gente tem dúvidas sobre como diferenciar milenismo de pós-milenismo, por exemplo, e essa matéria vai ajudar milhares de pessoas. Parabéns e obrigado, Eliezer. Muito bom. Vamos voltar na enquete e vamos para o nosso primeiro recado de hoje, que eu vejo só, tem recados importantes para você. A enquete é bem direta. Você crê na existência de conversão durante o reino milenar de Jesus? Você crê que vai haver conversões durante o reinado milenar de Jesus? Sim, não e não sei. Seja qual for a posição a respeito do milênio que você... Agora, falamos do colchão, vamos falar de um assunto que tira o sono de muita gente. Vou começar pelo pastor Arthur Bittencourt. Pastor Arthur, o senhor crê que Jesus volta para reinar nesse mundo antes de inaugurar o estado eterno? É isso? Perfeito. 1000 anos? Exatamente, no reino milenar. Ele vai reinar 1000 anos? Certo. 1000 anos nossos? Sim. Tá. Durante esse tempo, haverá conversões? Sim, dentro da pergunta estipulada para o programa de hoje, a gente pode afirmar, porque nela está embutida a ideia de um reino terrenal, de um reino messiânico, num período de 1000 anos. Então, mesmo porque se nós admitirmos a ideia do milênio realizante ou realizado, como J. Adams mencionou, não há nem como questionar a questão da conversão, porque a presente era é a era da graça, a era da igreja, e as conversões ocorrem. Porém, dentro da linha que nós vamos articular no decorrer do programa, eu, pelo estudo sistemático das Escrituras, acredito que haverá conversões durante o reino milenar. Vai ter. Então, pastor, já vou adiantar a pergunta que, obviamente, o telespectador está fazendo. Se haverá conversões é porque perdidos entrarão no reino. De onde eles vêm? Pode responder agora? Tem que responder então, agora. Vamos lá. Porque eu tenho certeza que o reverendo Jair discorda. Claro.
E nós temos os que ingressarão ao milênio. Temos aí a igreja glorificada, que volta com Jesus após derrotar, no término da grande tribulação, derrotando o anticristo, a igreja glorificada junto com Cristo. Temos os judeus e os próprios gentios que passaram e perduraram pela grande tribulação, mesmo porque não haverá ceifa total da humanidade. Haverá um restante, um remanescente. E também os naturais. Essas são pelo menos as 3 categorias de Quem integrantes. são os naturais? Os naturais são aqueles que vão nascer durante o milênio. Esses são os chamados naturais. Mas os salvos já não estarão com o corpo glorificado? Os salvos, sim. Eles que não vão vieram gerar com Cristo. filhos. Os salvos não. Mas estes naturais, sim. Esses gentios, esses judeus que entraram no milênio, sim. Então haverá sobreviventes da grande tribulação que não só os salvos? Sim. Entendemos que sim. E essas pessoas poderão se converter durante o reinado milenar? Acreditamos dessa forma que sim. Vamos tentar aí ampliar as ideias ao longo do programa. Perfeito, muito bom. Reverendo Jair de Almeida Júnior, como a gente viu na matéria, para os amilenistas ou aqueles que creem no milênio realizado, não existe um reinado milenar de Jesus, não é? Não no sentido literal, né? Nesse sentido de 1000 anos literal e não um reinado aqui nesta terra de Jesus físico reinando em Jerusalém. O que Então, existe? o que existe é o próprio Cristo, como disse na ascensão, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele mesmo declara que ele passa a exercer toda a autoridade a partir daquele momento, né? Então entende-se que ele começa a reinar naquele momento e reina, esse milênio vai até o seu retorno. Não é um milênio de 1000 anos literal, lembrando que Apocalipse é um livro, o único texto que tem sobre milênio está em Apocalipse, o único, e Apocalipse é inteirinho figurado, né? É difícil tomar o milênio como literal, selecionando, né, qual pista existe que o milênio é literal, sendo que praticamente o livro inteiro não é, né? Então, entende-se que esse milênio, portanto, acontece, ele diz respeito ao intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O diabo está preso dentro de uma ideia de limitação, né? O próprio Cristo diz que ninguém entra na casa de valente sem antes manietá-lo, né? Ele veio, o próprio derramamento do Espírito Santo em Pentecostes já é uma clara limitação do poder do diabo, né? Para que a igreja avance e cumpra com o seu objetivo. Então, nós vivemos hoje um milênio que acontece durante a história e, obviamente, como diz respeito aos dias de hoje, então, há conversões e, obviamente, perdições. Mas no caso, o tempo da graça, a última oportunidade para a salvação, é até o instante em que Jesus voltar. Até o momento da volta de Cristo. Então, quando Cristo voltar, acabou. Exatamente, aí se estabelece o julgamento. O juízo final. O juízo final. E dali para frente, o que é que tem? É a destinação eterna. Os salvos herdam um novo céu, nova terra. Os ímpios vão para o inferno com seus corpos, né? Porque até aquele momento, tanto os salvos quanto os perdidos estão no chamado estado intermediário da alma, né? Que é exatamente o que nós vemos em Apocalipse, a alma dos santos, né? E desfrutam, portanto, de uma salvação e de uma perdição ainda parciais. Né? Por que parcial? Porque nós não fomos criados espírito, nós somos criados corpo e espírito ou alma. Então, enquanto o homem não está completo em sua integridade dessas duas essências, material e espiritual, ele ainda não herda a salvação completa e nem a perdição total. Né? Aqueles que já estão salvos estão e ainda não. Mas né? não estão sofrendo. Não, peraí, os salvos não, e os perdidos estão sofrendo as agonias na alma. Então vamos lá. Antes da ressurreição, no estado intermediário, que não tem nada a ver com o purgatório, Não. os salvos estão em gozo, mas esse gozo vai aumentar muito mais quando eles ressuscitarem. E os perdidos estão em tormento, e esse tormento vai aumentar muito mais quando eles ressuscitarem. Exatamente, porque eles não vão, os que estão salvos estão recebendo o benefício apenas espiritual. E o mesmo se diz a respeito dos perdidos sofrendo apenas na alma.
Mas quando houver a ressurreição final, todos ressuscitarão, inclusive os ímpios, eles vão sofrer também fisicamente, assim como os crentes vão desfrutar de benefícios físicos no novo céu e na nova terra. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir ao pastor Arthur que aponte agora qual é, na opinião dele, a grande fraqueza da visão descrita pelo reverendo Jair, que a gente chama aqui de amilenismo. E depois o reverendo Jair vai fazer a mesma colocação em relação ao pré-milenismo representado pelo pastor Arthur. Para no segundo bloco eles discutirem essas duas coisas, tá? Então, pastor Arthur, por que o senhor acha que o amilenismo está errado? Então, a gente precisa ler, dependendo da lente ou óculos que você usa para ler o texto, você vai chegar a uma definição do amilenismo ou do pré-milenismo. No caso do pré-milenismo, a leitura do Apocalipse, ela é uma leitura que deve ter a sua interpretação direta, a interpretação histórico-gramatical. No caso do amilenismo, a leitura já é figurada ou alegórica. No caso, especificamente, de Apocalipse capítulo 20, dos 6 versículos que tratam ali sobre o milênio, apenas o primeiro versículo não fala de 1000 anos. E eu preciso ser honesto dizendo que, mesmo na linha pré-milenista, existem 2 grupos, ainda há uma subdivisão, daqueles que acreditam que esses 1000 anos são literais e daqueles que não acreditam que são literais, mas sim um período prolongado. Então diante disso, a gente chega à seguinte conclusão. Muitos elementos, claro, como o reverendo Jair muito bem apontou, são simbólicos ou figurados no livro do Apocalipse. Porém, não todos. O exemplo está no próprio texto do Apocalipse 20. Quando fala de Satanás, não é figurado. Quando fala de anjo, não é figurado. Quando fala de abismo, não é. Quando fala de prisão, não é. Porque só o elemento tempo de 1000 anos que seria figurado e não literal. Então fica esse contraponto. Se Satanás, anjo, abismo, prisão, todos esses elementos não são figurados, ou seja, são literais, por que os 1000 anos então seria figurado e não literal? Muito bem, o reverendo Jair no próximo bloco vai responder a esse questionamento e em seguida fará o questionamento nos mesmos termos da fraqueza do ponto de vista dele, da visão pré-milenista, para o pastor Arthur rebater. Muito bem, voltando com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a nos seguir pelo Twitter. Estamos na Twittosfera, @programa Vejam Só. Mande sugestão de temas, de convidados, críticas, observações. Nos ajude a fazer o programa Vejam Só. Muito bem. O assunto de hoje é... Haverá possibilidade de conversão durante o reino milenar de Jesus? Pois bem, o reverendo Jair de Almeida Júnior, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e professor de teologia lá no seminário da sua denominação, ele representa a linha amilenista. Ou seja, ele entende que o milênio não é literal. Jesus não precisa voltar para reinar 1000 anos. Ele já está reinando desde que ele foi assunto aos céus. Portanto, o milênio é uma figura do tempo da graça, o tempo da igreja. Quando ele voltar, porque Jesus vai voltar, né, pastor? Com certeza. Jesus vai voltar, e engraçado que isso não é figurado no Apocalipse, né? Mas enfim, é isso que o pastor Arthur que vai ter que falar depois. O pastor Arthur, que discorda dessa linha, fez um questionamento para o reverendo Jair, que ele vai responder agora. Por que a leitura do Apocalipse na visão amilenista não segue a interpretação histórico-gramatical como no restante da Bíblia? Bom, eu acho que há um equívoco nessa colocação, porque a interpretação histórico-gramatical diz respeito ao método de exegese, e o método de exegese de Apocalipse é esse mesmo, histórico-gramatical. Nós interpretamos o livro à luz da época, do seu contexto, do seu autor, da situação da igreja e vamos ao texto literalmente. Isso nada tem a ver com a interpretação. A questão é que nós temos um método de interpretação idealista, dentro do amilenismo. Então essa é a questão. E
quando nós... Explica o idealismo, então. É que quando se interpreta Apocalipse, você pode ser historicista, futurista, preterista ou idealista, né? O futurista acredita que Apocalipse diz respeito apenas a fatos futuros, lá na iminência da volta de Cristo. Os preteristas acreditam que tudo se consumou ali até o final do primeiro século, máximo início do segundo século, tendo a destruição de Jerusalém como foco central do apocalipsismo de Apocalipse. Os historicistas vão acreditar que o Apocalipse é quase que um diário de bordo da igreja até a volta de Cristo. E os idealistas, eles vão interpretar as ideias dos símbolos, das figuras que existem em Apocalipse. Então, o foco aqui é este, né? A linha que eu sigo é a linha idealista dentro do chamado amilenismo. Então, quando nós falamos dessa questão do milênio, nós devemos entender primeiro que no primeiro século, no segundo século da era cristã, esta ideia não era muito aceita, né? Até porque os judeus acreditavam no reino literal. E o próprio Cristo disse que, olha, peraí, não é bem assim. E uma das próprias pregações de Jesus, ele disse, o reino já está em vós. O reino dos céus é chegado. E ele está em vós, né? Então, se o reino está nos crentes, é óbvio que não é um reino literal, assim como a própria expectativa do judeu no Antigo Testamento, que Jesus viria a reinar em Jerusalém, né? Expulsar os romanos, etc. e tal, naquele contexto, né? Então, esta linha do pré-milenismo nos acusa de interpretarmos alegoricamente, mas, na verdade, o que se entende é que o pré-milenismo que interpreta literalmente textos figurados. Esse é o problema, né? Porque quando nós olhamos para Apocalipse, Apocalipse 20, você tem Satanás, tem anjos, tem no livro inteiro. É lógico que quando se fala que Apocalipse é um livro figurado, não quer dizer que ele não tenha nenhum link com a realidade, senão ele não seria nem mesmo interpretável. Nós não saberíamos nem do que ele fala. Então ele tem elementos, sem dúvida, do mundo físico ou do mundo espiritual também, que são literais. Mas a mensagem de Apocalipse, ela tem que ser decodificada a partir do seu simbolismo. Né? E é sabido que há todo um sistema de figuras e símbolos em Apocalipse que faz do livro de Apocalipse ter um grande conteúdo apocalíptico judaico. Nós temos a chamada apocalíptica judaica, que floresceu especialmente no período intertestamentário, e livros chamados apócrifos. Nós temos o Apocalipse de Abraão, primeiro Enoque é muito famoso, né? É até citado na carta de Judas, é citado o primeiro Enoque, né? Então, havia todo um tipo de literatura que estava fervilhando naquele primeiro século, porque eles respiravam a apocalíptica judaica, que era a vinda do Messias, o estabelecimento do reino. E essa literatura apocalíptica era cheia de comunicações celestiais com a terra, e falava-se muito mais até das realidades celestiais do que as terrenas. E se utilizava uma abundância de símbolos, não era literal. Então, quando nós entendemos a época, entendemos que Apocalipse não é um livro apocalíptico judaico, mas ele tem elementos apocalípticos, porque o próprio João, no final do texto, ele vai falar do espírito desta profecia. Então, é um livro de profecia, não é um livro apocalíptico, mas ele tem enormes influências da literatura apocalíptica judaica. O relacionamento, né, quando se fala de alguns pontos fracos do pré-milenismo, além de ser insustentável biblicamente essa divisão de vir a grande tribulação e depois vir um milênio literal, etc. e tal, de haver uma abordagem, portanto, extremamente literal para se justificar isto, nós temos uma condição, né, de Cristo glorificado habitando no mundo caído. Coisa que não se vê nas Escrituras nenhum exemplo disso, né? Da igreja glorificada convivendo com perdidos.
também não temos nenhum exemplo nas Escrituras que possa respaldar qualquer tipo de experiência nesse sentido, né? Eu fico pensando algo que não foi dito, mas o pré-milenismo geralmente fala da reconstrução do templo, né? Quer dizer, o templo vai ser reedificado, vai ter sacrifícios no templo. Para que serve o templo? Quando Jesus disse que não sobraria pedra sobre pedra, que é uma realidade passada, o autor aos Hebreus fala que esta realidade dos sacrifícios e do próprio templo eram figuras da realidade que viria, símbolos, e que quando chega à realidade, aquilo que é simbólico perde o significado, perde o valor, né? Então, resumindo, para eu passar a palavra para o pastor Arthur, do ponto de vista do senhor, a fraqueza da interpretação pré-milenista, que é a mais difundida no Brasil, está no fato da convivência ou da coexistência de seres glorificados, como Jesus e os salvos, coabitando no mundo decaído na companhia de perdidos, é isso? Eu diria que essa é uma situação, exato, a reconstrução do templo, a própria salvação do povo judeu, que também, dependendo da linha do pré-milenismo, também vai centrar nisso, que o judeu volta a ser uma nação praticamente em pacto com Deus, o judeu sendo salvo. Mas Deus não prometeu isso? Não. Não? Não. A nação judaica não. Ezequiel 37, não é? Depende de como se interpreta, né? Então ótimo. Depois a gente vai abordar Ezequiel 37. Mas deixa eu só falar mais uma coisinha. Então, tá bom. Foi dito que o número dos números que aparecem ali em Apocalipse 20, o milênio, portanto, os 1000 anos, seriam literais. Mas é interessante que em todo o Apocalipse aparecem números, e esses números não são literais, né? Então... os 7 candeeiros são literais. Mas são literais relativos a uma figura, porque não são candeeiros que existem. Tá bom, vai. Não é isso? Falando da igreja, né? Vou ficar quieto. Pode falar. Não, são 7 candeeiros, mas quer dizer que Cristo está passeando no meio de 7 candeeiros? É literal isso? Não. Mas não, o próprio é relativo texto... a uma figura. 7 igrejas de Apocalipse, essas igrejas existiam, mas elas diziam respeito a toda uma realidade que até o próprio pré-milenismo também vai interpretar isso, não de forma exatamente histórica. Tá. Então, este é o ponto, né? Tá claro. E só claro. mais uma coisinha, eu prometo que paro aqui. Eu devia ter dito isso no início, mas apenas isso sempre deve ser dito quando se debate esses pontos, que não são pontos que dependam a salvação de alguém, né? Então, se você é milenista, pré-milenista, pós-milenista, isto não interfere em nada na sua vida com Deus, apenas pode te dar maior ou menor respaldo em relação aos fatos futuros. Então, pastor Arthur, o senhor pode responder às questões do reverendo Jair? Deixa a questão da conversão de Israel, porque nós vamos conversar depois, que até eu fiquei assustado agora. Bom, ele levantou muitos pontos, né, que a gente precisa tratar um a um, mas eu vou utilizar a mesma ressalva que o pastor Jair fez, citando uma frase do N. Gruden que eu acho que é importante para os nossos telespectadores, que a interpretação dos detalhes das passagens bíblicas e proféticas é muitas vezes uma tarefa difícil, envolvendo muitos fatores variáveis. Portanto, o grau de certeza atribuída às nossas conclusões nessa área será menor que em muitas outras doutrinas. Então, na área escatológica e soteriológica, como no último programa que estive aqui junto com o reverendo Jair, nós participamos do assunto de Ananias e Safira, são duas áreas de difícil conclusão e, logicamente, derivando das interpretações. Mas vamos lá, no caso do Apocalipse. Você, naturalmente, entendo perfeitamente a exposição do reverendo Jair no tocante ao fundo histórico. Veja, como um cristão na igreja primitiva lia o Apocalipse. E hoje, como um cristão no século XXI lê, você vai ler pelo menos de duas formas. Ou do ponto de vista simultâneo, que acredito que entre na linha amilenista, ou do ponto de vista sequencial, que é a ordem natural do texto, dos eventos. Existe progressão, existe novos eventos, existe alguns impeditivos
para que não coloque aparentes eventos numa mesma situação. Então, nós da linha pré-milenista, que também precisa fazer aqui uma outra ressalva, tem pré-milenista que não é dispensacionalista. Todo dispensacionalista é pré-milenista, mas nem todo pré-milenista é dispensacionalista. Então, tem esses fatores. Mas todo pré-milenista crê que Jesus vem para instaurar o milênio. Sem dúvida. Como resultado de uma leitura natural do livro de Apocalipse. Exatamente. Mesmo que você não se apegue a detalhes, não se aferre aos símbolos, a leitura natural do texto, principalmente a audição natural do texto, que o Apocalipse era lido em voz alta, não pelas pessoas, por alguém, né? E a igreja ouvia. A ideia que se construía é que Jesus vinha para instaurar o reino. Bom, outra coisa, tem o Apocalipse 20, do 1 ao 6, mas eu sempre me socorro de Apocalipse 5, 10. Diz que ele nos fez reis e sacerdote, e eles reinarão com Cristo na terra. É um texto que o verbo está no futuro, reinarão. Aí há uma discussão do termo reinaram, que em Apocalipse 20 está no passado, né? Reinaram. E ali se atribui, no caso dali chamada primeira ressurreição, a uma ressurreição espiritual, né? Uma análise, uma analogia que se faz ali. Quando trata de almas, nós entendemos que não faz referência a corpos ali, mas está fazendo referência a pessoas. E uma série de fatores que nós podemos levantar concernente a Apocalipse capítulo 20. Então, mas pastor, só voltando para os questionamentos do reverendo Jair, há algum problema na coexistência de pessoas glorificadas, como Jesus e os salvos ressurretos, habitando o mesmo espaço e tempo de perdidos e no mundo degradado? Na visão dispensacionalista não há problema algum. Por quê? O professor Luiz Berkoff que suscita esta ideia, o reverendo Hernandes Dias Lopes cita no seu livro também, O Apocalipse Chegou. Ele fala sobre a ideia de crentes glorificados e pecadores vivendo juntos sobre a terra, o que é difícil de aceitar na visão deles, né? Mas nós devemos nos lembrar que o próprio Jesus viveu na terra com o corpo glorificado 40 dias após a sua ressurreição e antes da sua ascensão, com os discípulos, que a Bíblia diz que todos fugiram e o abandonaram, com pecadores, com pessoas da geração caída. Então acho que um exemplo bíblico é a possibilidade dessa coexistência, o próprio Jesus habitando com pecadores, ele mesmo estando num corpo glorificado. Então eu não vejo... E o templo? E a reconstrução do templo? Bom, a questão do templo milenial, com base em Ezequiel 40 a seguir, a questão ali se trata da adoração no milênio. E na adoração do milênio, a pergunta que se faz haverá sacrifício literal durante o templo milenial? Bom, alguns estudiosos admitem que sim, porém que estes sacrifícios não são expiatórios e não são meios de salvação. Eles servem apenas como uma lembrança do valor da obra de Cristo na cruz do Calvário. Assim como no Antigo Testamento, que se apontava todos os sacrifícios, o único valor que os sacrifícios do Antigo Testamento tinha, era que apontava e prenunciava o verdadeiro cordeiro que haveria de ser morto para a remissão das nossas almas. Esse era o único valor, porque até mesmo cada sacrifício que era operado, num certo sentido, era operada uma cobertura sobre o pecado e não um perdão, no sentido de eliminação completa do pecado. Então, assim como no Antigo Testamento apontava para a obra do Calvário, os estudiosos entendem que estes sacrifícios durante o milênio, no templo milenial, recordarão o valor único e eternal da obra de Jesus no Calvário. Muito bem. Então vamos agora à questão de Israel. O reverendo Jair mencionou na sua fala
que não há promessas de conversão dos judeus, que é um dos assuntos prediletos da interpretação dispensacionalista durante a grande tribulação. As duas testemunhas de Apocalipse vão pregar o Evangelho de maneira bastante especial, e como resultado surgirão conversões, e segundo os dispensacionalistas, essas conversões ocorrerão em larga escala entre o povo de Israel. O reverendo Jair diz que não há garantias na Bíblia para isso, e aí eu mencionei um dos textos que sempre é invocado, Ezequiel capítulo 37, quando Deus, segundo a maioria dos dispensacionalistas entendem, se não todos, prometeu que daria um coração de carne para Israel e colocaria neles o seu espírito, e eles seriam um povo novamente crente em Deus e tal. Isso não é promessa de conversão? Romanos 11 não fala de conversão de Israel? Então, depende do que nós entendamos do que o texto está falando, né? Quando se fala do coração de carne que Deus vai colocar no povo, ele está falando da realidade da igreja, não da realidade de Israel. Quando o Espírito Santo vem e, derramado sobre especialmente a igreja, recebe esta habilidade de andar segundo a própria lei do Espírito, como Paulo fala em Romanos, capítulo 8. Agora, a promessa de Israel, que nós vemos também em Romanos capítulo 11, o próprio apóstolo Paulo começa falando do capítulo 9 ao capítulo 12, ele vai tratar da rejeição de Israel. Ele começa o capítulo 9 dizendo assim, não o capítulo, mas ali na frente, logo no início, ele vai dizer: nem todo filho de Abraão era de fato israelita, mas em Isaque será chamada a sua descendência, ou seja, são os filhos da promessa, são aqueles que creem. E vai dizer também, olha, eu amei, Deus diz, eu amei Jacó, aborreci Esaú. É assim. E Paulo vai tratar desta questão dizendo bem claramente que há sim um propósito de Deus para Israel, mas não como nação, como parte da própria igreja. Os israelitas compõem a igreja, não são um povo à parte tratado por Deus como descendência de Abraão, né? Caso contrário, nós temos que eliminar o verso que o próprio Paulo diz, nem todos os filhos de Abraão são de fato israelitas. Então não é assim. No próprio Antigo Testamento nós temos também o próprio pátio dos gentios. Deus sempre teve em mente todo o mundo e não apenas Israel. De certa forma é até um equívoco chamar Deus no Antigo Testamento de o Deus de Israel. É o Deus de toda a terra, revelado através de Israel. Mas é ele mesmo que fala. Não, eu sei, mas temos que entender o que ele está dizendo. Ele é Deus só de Israel? Mas se ele mesmo diz... Uai. Mas e a Bíblia não diz aplaudir com a mão todos os povos, não, diz. Nações, tribos? Quando Moisés pergunta para ele quem ele é, o que ele diz? Eu sou o que sou. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Sim, exato. O Deus revelado através de Israel. Então, é o Deus de Israel nesse sentido. Agora, é o Deus de toda a terra, o único Deus verdadeiro, né? Então, o irmão bem sabe que o método de evangelização no Antigo Testamento era até mesmo o contrário do Novo Testamento, né? Nós temos vários textos do Antigo Testamento que falam dos gentios sendo atraídos até Sião, até Jerusalém. Por quê? Porque seria pela fidelidade do povo, haveria uma prosperidade, uma bênção tamanha, sim, que os gentios iriam até lá. Então Israel é missões ao contrário. Israel era um projeto de marketing. Exato, né? Um exemplo disso foi a rainha de Sabá. Ela foi até lá porque ouviu falar da glória de Salomão, né? Então é o rei de toda a terra, é o Deus de toda a terra. E Deus elenca aquela família, faz aquele povo, como estabelece uma aliança com ele, mas é o Deus de toda a terra, não só de Israel, né? E portanto, as profecias bíblicas a respeito do Espírito, é interessante que Ezequiel 37 também vai falar da visão do Vale dos Ossos Secos, que é a ideia da própria ressurreição, da atitude de Deus em relação ao homem, quanto à própria salvação. Então, Mas, reverendo, me ajuda aqui, porque em Ezequiel 37,
Deus mesmo fala para Ezequiel: esta é a casa de Israel. Tá bom. Que diz: estamos mortos, Deus nos esqueceu. Não está falando de Israel ali, está falando de igreja. Isso é literal. Verso 24. O meu servo Davi reinará sobre eles. Davi vai reinar sobre o povo? É Jesus. Bom, mas então não é literal, né? Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela eles e seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre. Então, para sempre. Isso não inclui a igreja? Isso não é uma promessa que diz respeito à própria igreja? Quem que é o povo de Deus no Novo Testamento? Quem que é o Israel de Deus no Novo Testamento? Não é a igreja? O que o senhor acha, pastor? Então, essa questão é que os pré-milenistas, eles advogam uma distinção entre a igreja e o povo de Israel. Israel falhou quando fora resgatada por Deus do Egito, falhou na sua missão como comunidade pré-missionária. Tanto é que não só homens iam a Israel, mas onde israelitas ou hebreus iam, ou judeus iam, de certa forma ficava conhecido a respeito do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso, Deus de toda a terra. No caso daquela escrava lá com Naamã, e tantos outros casos, se não me engano, Isaías 66, 19, diz que Tarsis não conhecia a fama e a glória do Senhor, e outros textos. Porém, como Romanos 9, em Êxodo também registra, Deus fez algo extraordinário por Israel, comprando e adquirindo Israel como propriedade peculiar, para que o Egito e Faraó soubessem que ele era o Deus de toda a terra. Então tem aí, de ambos os lados, condições de se estabelecer uma distinção, no meu ponto de vista, uma maneira clara, Israel e igreja. Por exemplo, no caso de Ezequiel 37, o versículo 11 e 14, diz bem claro que é a casa de Israel, e diz que eles estavam frustrados na sua esperança, porque eles estavam no cativeiro. E, num certo sentido, historicamente falando, se cumpriu no regresso de Israel a Sião. E aí entra o Salmo 126. Porém, eu entendo que mesmo ali e em diante, no quadro profético, usando o próprio livro de Ezequiel, que existem elementos que se mesclam, que se figuram, no sentido de que não se encaixa nem na era presente e não se encaixa nem no estado eterno. Que essas promessas se cumprirão, e vejo que há plausibilidade nessa colocação de cumprimento dessas passagens proféticas durante o milênio. Aqui nós poderemos falar outras coisas. Por exemplo, nós sabemos que na Nova Jerusalém, no estado eterno, não haverá morte, não haverá dor, não haverá luto, enfermidades. Mas na profecia que é usada por Isaías, que é o mesmo texto que nós fundamentamos para a Nova Jerusalém, lá fala de morte, lá fala de dor, fala de sofrimento. Lá também fala de doença, aí ou não. Então, como é que o senhor concilia essas duas coisas? Então, exatamente, por causa disso. O melhor encaixe que nós entendemos na visão pré-milenista é isso. Se lá em Isaías 65 está falando de novo céu e nova terra, e Apocalipse 21 e 22 está falando de novo céu e nova terra, por que em Apocalipse diz que não tem morte, mas Isaías 65 diz que tem morte? Qual que é o critério que nós utilizamos para contemplar dentro da linha teológica essa aparente contradição? É a existência do reino milenar. Então vai haver morte durante o milênio? Sim, pelo texto de Isaías 65, 20. Mas assim, morte como? Violência? Então, como castigo, como desobediência ao Senhor. Isso fica lá em Zacarias 14, do versículo 5 ao 17. Deus está falando, se a nação que não subir até Israel não vier prestar honras ao Cordeiro, ao Rei que rege e governa de Israel, então não enviarei a chuva, haverá punições. Espera aí, mas a gente sempre, eu pelo menos, sempre entendi que o milênio literal, como eu sou um pré-milenista histórico, não sou dispensacionalista, mas fui.
durante o reinado de Jesus não vai acontecer nada de ruim. Que o senhor agora está falando de praga, de seca. Então. Vai ter corintiano no milênio? Não mexe com a nação corintiana que ela tá com um brio machucado. Não, agora falando sério. O senhor falou que vai ter morte, castigo, seca. Então vai ter desgraça durante o reino milenar? Olha, qual a diferença do reinado de Jesus então para o que nós estamos vivendo hoje? Então, é interessante. Olha o que diz o texto, Isaías 65, 20. Para milenismo, hein? O senhor trata Não, de vamos lá. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias. Aqui está falando de longevidade. Ah, então, longevidade é coisa boa. E um idoso que não complete os seus anos de idade, longevidade. Quem morrer aos 100 anos será maldito. Será jovem, e quem não chegar aos 100 anos será maldito, amaldiçoado. O que nós precisamos entender é que o governo de Cristo, ele tem uma regência, como Apocalipse 2, versículo 27. Ele vai governar as nações com vara de ferro, mas o que nós entendemos que o homem, na sua constituição, na sua natureza tem, o livre-arbítrio, ele terá condições de desobedecer a ordem do governante do milênio. E será punido. E será punido. Então vai ser um governo de terror. Não é de terror. Pelo contrário, é de justiça. Mas não sobrevive ninguém, pastor. Não, porque... Jesus sendo justo, o homem sendo injusto... Perfeito. Veja. Perfeito em glória. Sim. Jesus perfeito em glória convivendo com os pecadores. Vou continuar o raciocínio. Pode. Os governados, tem o governante e os governados. Aliás, um dos critérios de manutenção, por assim dizer, ou de estada no milênio, é que tipo de atitude tem o homem em relação ao governo de Cristo. Se este homem não se submete ao governo de Cristo, está lá em Zacarias 14, do 5 ao 17. Lá fala de dor, fala de morte, de sofrimento. Não é que vai ser caracterizado por isto, o reino milenar. Haverá estas coisas para os que desobedecerem o governo de Cristo. Em outras palavras, aí agora dentro da linha dispensacionalista, o que vai ficar claro e patente é que não é o ambiente nocivo e não é a presença de Satanás que determina que alguém desobedeça a Deus ou que seja um pecador, não. O homem, ele já tem a sua natureza mal sozinho, propriamente, exatamente, pecaminosa. Por isso que podemos falar, dentro desta linha sistemática de estudo escatológico, de que haverá conversões no milênio, porque senão não haveria necessidade do debate hoje aqui, não falaremos de conversões. A pergunta que eu faço, eu tenho que chamar mais um recadinho aqui da Bíblia, como é que alguém consegue não se converter vendo Jesus com os próprios olhos e verificando tudo de bom que Jesus vai fazer? Porque o senhor invocou Isaías 65, né? Eu gosto mais de Isaías 11. O leão passará junto com o cordeiro, a criança brincará. Não é então, do reino milenar? São as condições existentes do milênio que eu posso aqui no outro bloco falar quais serão. Ah, ótimo. Nós podemos falar. Agora, para a sua pergunta, tem uma resposta. O próprio Judas esteve com o próprio Jesus. Mas ele nasceu para ser traidor. Não, mas aí é uma outra discussão. Os fariseus e, por fim, nós podemos falar na ressurreição, da ascensão, em Mateus 28, 17, diz que alguns viram o próprio Jesus em corpo glorificado, mas duvidaram. Talvez este seja o melhor exemplo do que possa reportar lá para o milênio, de gente que desobedeça e que não aceite o governo de Cristo.